Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 121. Vestido com uniforme vermelho sangue impecavelmente passado e botas pretas e engraxadas, o homem avançou. Uma capa larga esvoaçava suavemente atrás dele a cada passo. Embora tivesse apenas 20 e poucos anos, as linhas profundas e esculpidas de seu rosto lhe conferiam uma presença fria e rígida, como a face de um penhasco escarpado. A aba de seu cap militar projetava uma sombra que escondia seus olhos. Uma sensação sufocante de pressão tomou conta da sala. Se contra-almirante Sakazuki. Tokikaki, abalado pela intenção assassina opressiva, levantou-se de repente, deixou cair da boca a maçã meio comida e saudou apressadamente. Gion seguiu com uma saudação própria. Os dois trocaram olhares sutis, cada um percebendo o choque nos olhos do outro. Fazia apenas um mês, mas a aura de Sakazuki, sua presença assassina, havia se intensificado dramaticamente. Aquele cheiro persistente de fumaça e sangue grudado nele era assustadoramente forte. Sakazuki nem olhou para eles. Seu olhar escuro e pensativo mudou lentamente, parando brevemente em Dragon, antes de se fixar em Darien, que ainda estava conectado a tubos e máquinas. Darien encontrou seus olhos calmamente, os dois se encarando. Ouvi dizer que o Roger te matou. Quase te custou a vida. Sakazuki falou de repente, sua voz baixa e rouca como metal rangendo. Darien assentiu. Sim, ele era forte, como algo saído do inferno. Você reagiu? Os lábios de Darien se curvaram em um sorriso arrogante. O que você acha? Sakazuki fez uma pausa. Então um leve sorriso começou a surgir nas bordas de seu rosto frio como pedra. Dragon pescou, visivelmente surpreso. Sakazuki? Sorrindo? Tokikaki enquanto isso estremeceu. Aquele sorriso, de alguma forma o deixou ainda mais assustador. Pingar. Uma gota de sangue carmesim escorregou da luva de couro preta de Sakazuki, caindo no chão. Ótimo. Você não envergonhou o Mar do Norte. Percebendo o sangue, Darien franziu a testa. Você está ferido? Nesta linha do tempo, Sakazuki ainda estava na casa dos 20 anos. Mas com sua força monstruosa, o número de pessoas capazes de feri-lo podia ser contado nos dedos de uma mão. Acabei de voltar do Novo Mundo, disse Sakazuki categoricamente. Briguei com aquela louca, a Big Mom, Charlotte Linlin. As pupilas de Tokikaki e Gion encolheram em choque. Big Mom, Charlotte Linlin, ex-integrante da tripulação dos Piratas Rocks. Após o incidente de Vale de Deus, ela fundou sua própria tripulação pirata e rapidamente expandiu sua influência por meio de casamentos arranjados. Ela já havia conquistado uma sólida posição no Novo Mundo e conquistado ampla fama. Dizia-se que ela nascerá com uma força que rivalizava com a de gigantes, e seu corpo era terrivelmente resistente. Quando um gigante a golpeou com uma lâmina aos 5 anos de idade, a espada quebrou. Balas e tiros de canhão não conseguiram sequer arranhá-la. Ela era como um balão de ferro. Essa força inata lhe rendeu o título de espírito maligno, temida através dos mares. Pensando nisso, Tokikaki e Gion olharam para Darien. Um corpo de ferro imune a lâminas e balas, ele também tinha isso. Mas eles também entenderam a diferença. Charlotte Linlin nasceu assim. Darien lutou para chegar lá, através de inúmeras batalhas, encontros de quase morte e treinamento infernal. Os dois não eram a mesma coisa. Charlotte Linlin. Dragon murmurou franzindo a testa quando um pensamento lhe ocorreu. Não houve notícias recentemente de que ela estava arranjando um casamento com o príncipe do reino de Bada? Sakazuki lançou-lhe um olhar. É isso mesmo. Fui ao Novo Mundo especificamente para impedir isso. O reino de Bada é uma grande potência econômica e um grande fabricante de armas de fogo e artilharia. Uma localização estratégica como essa não pode cair nas mãos de Charlotte Linlin. Dragon estreitou os olhos. Mas com a sua força, você não conseguiu enfrentar Charlotte Linlin. Como você impediu o casamento? Sakazuki ergueu uma sobrancelha, um sorriso frio se formando em seus lábios. No casamento, os fuzileiros navais e os piratas da Big Mom entraram em confronto. Houve muitas baixas de ambos os lados. No caos, o príncipe do reino de Bada infelizmente foi pego no fogo cruzado, e morreu no local. Gion e Tokikaki ficaram boquiabertos ao entenderem a implicação. Os olhos de Dragon se estreitaram. Darien riu baixinho. Sim, esse é o Sakazuki, com certeza. Direto, brutal, sem hesitação. Havia muitas maneiras de sabotar uma aliança matrimonial. Ele escolhera a mais simples, a mais violenta e a mais eficaz. E mate o noivo. Sem noivo, sem casamento. Seu desgraçado. Sakazuki, o que você fez é um insulto à justiça, rugiu Dragon. Você tem noção da tempestade política que você desencadeou. Como dois dos oficiais mais talentosos da Marinha, Dragon e Sakazuki sempre estiveram em desacordo. Deixando de lado a rivalidade profissional, seu conflito central estava enraizado em suas crenças, como a justiça deveria ser mantida. Dragon sempre odiou a abordagem fria e cruel de Sakazuki, onde os fins justificam os meios. O sorriso de Sakazuki se aprofundou. Comparado a deixar todo o reino de Bada cair sob o domínio da Big Mom, o que é a vida de um príncipe? Enquanto ele falava, mais sangue escorria de sua manga, pingando continuamente no chão. Eu mesmo me reportarei ao almirante da frota Kong. Assumo total responsabilidade. Isso não é problema seu, Dragon. Ele lançou-lhe um olhar zombeteiro. Pelo menos completei minha missão. Melhor do que algumas pessoas que se acham fortes, mas não conseguem nem dar conta de um trabalho básico de acompanhante. Aquele golpe foi certeiro e atingiu em cheio. Gion e Tokikaki ficaram tensos, a tensão tomou conta da sala. Uma hostilidade fria inundou a enfermaria em um instante. O que você está tentando dizer, Sakazuki? Rosnou Dragon. Seus punhos cerrados começaram a se distorcer em redemoinhos de vento visíveis. Você sabe exatamente o que estou dizendo, respondeu Sakazuki. Eu li o relatório da batalha.
Seu braço sangrando começou a derreter em lava derretida. O calor aterrorizante banhou o quarto com um brilho vermelho. O vice-almirante Garp foi contido por Roger. Ótimo. Mas você estava no convés do Ouro Jackson, lutando contra Rayleigh. Ele olhou para cima, com os olhos brilhando sob o boné com a intenção de matar. Com sua força, mesmo enfrentando o Rei das Trevas Rayleigh, você poderia ter afundado o Ouro Jackson. Se aquele navio tivesse afundado, ninguém da tripulação de Roger teria escapado. A voz de Dragon tremeu de raiva. Havia centenas de fuzileiros navais a bordo. Se tivéssemos afundado o navio, todos teriam morrido. E daí? Sakazuki zombou. Algumas dezenas de vidas para eliminar toda a tripulação do Roger? Parece uma ótima troca para mim. Então, aos seus olhos, seus camaradas são apenas peões. No campo de batalha, todos são peões. Você é louco, Sakazuki. A fúria deles transbordou. O poder irrompeu de ambos os corpos. Duas ondas, uma vermelha, uma verde, irromperam como auras tangíveis, colidindo uma com a outra no meio da sala. Seus mantos chicoteavam violentamente com o vento cruzado. A atmosfera era explosiva. Capítulo 122. Esses dois, que presença aterrorizante. Tokikaki estremeceu ao ver Dragon e Sakazuki olhando um para o outro, suas auras colidindo violentamente. Dragon, sua tola misericórdia está te segurando. Até Darem vê as coisas com mais clareza do que vocês, zombou Sakazuki. Todo seu braço direito derreter em magma carmesim, borbulhando e pingando no chão, abrindo buracos negros e profundos nos ladrilhos. Justiça conquistada à custa da vida de companheiros não é justiça de jeito nenhum. Dragon retrucou, seu punho cerrado girando como um furacão crescente. Sakazuki, você estava errado desde o começo. Rachadura. Ondas de energia carmesim e azul esverdeada colidiram, sacudindo as paredes e abrindo rachaduras irregulares no chão. Só estou dizendo, vocês dois poderiam pensar um pouco no cara que está realmente ferido aqui? Darem suspirou da cama, esfregando a testa dolorida. Naquele momento, uma voz lenta e deliberadamente irritante surgiu do lado de fora da porta. É muito animado aqui. Todos se viraram, assustados. Borsalino apareceu de alguma forma na porta sem que ninguém percebesse. Mãos nos bolsos, ombro encostado no batente, um sorriso irônico nos cantos da boca. Contra-almirante Borsalino. Gion e Tokikaki saudaram em uníssono. Borsalino nem olhou para eles. Simplesmente entrou sorrindo preguiçosamente. Por trás dos óculos escuros, seus olhos se alternavam entre Dragon e Sakazuki, cheios de diversão. Cara, vocês dois parecem intensos. O que será que aconteceria se vocês realmente se enfrentassem? Uma tempestade contra magma, isso sim seria uma visão. No momento em que ele falou, Dragon e Sakazuki ficaram em silêncio e então simultaneamente retiraram suas auras. Toda a tensão na sala evaporou como se nada tivesse acontecido. Eles ainda estavam fervendo por dentro, os punhos ansiosos por uma briga, mas mais do que isso, nenhum dos dois queria deixar esse bastardo do Borsalino assistir e rir às custas deles. Esse pensamento passou pela cabeça de ambos ao mesmo tempo. Que pena! Eu esperava finalmente ver quem está no topo da nova geração de fuzileiros navais, disse Borsalino, suspirando teatralmente com arrependimento fingido. Ambos os homens ficaram tensos, mas rapidamente engoliram seus impulsos. Na cama, Darem contraiu o canto da boca. Borsalino realmente não conseguiu resistir e começou a mexer nas coisas. E agora sua cabeça doía ainda mais. Mas, falando sério, Comodoro Darem, seus ferimentos são brutais. Uma pessoa normal já teria morrido há muito tempo. Borsalino voltou seu olhar para Darem, coçando o queixo enquanto observava seus ferimentos com admiração fascinada. Você tem o corpo de um monstro. O corpo médico realmente enviou um pedido para estudar seu corpo. Eu recusei. Darem lançou-lhe um olhar de soslaio e deu um sorriso sem graça. Bem, obrigado, contra-almirante Borsalino. Borsalino sorriu. Não precisa me agradecer. Esse tipo de pesquisa deveria ir para a divisão de ciências, não acha? Darem. Sim, muito obrigado. Ele forçou um sorriso forçado. Borsalino dispensou. Somos colegas, não precisa ser tão educado. A cabeça está latejando mais agora. Fantástico. Darem soltou um longo suspiro e olhou para os três contra-almirantes, Sakazuki, Dragon e Borsalino, agora sentados na enfermaria como se fosse sua sala de estar pessoal. Braços cruzados, sem dizer nada. Sério, vocês três, por que estão todos aqui no meu quarto de hospital? Não tem nada melhor para fazer? Dragon coçou a cabeça e franziu a testa. Eu acho que eu deveria fazer alguma coisa. Não me lembro. Não deve ter sido importante. Ha. Ele riu alto, pegou um saco de donuts de sabe-se lá onde e começou a mastigar. Sakazuki cruzou as pernas, o rosto frio. Sem pressa. Curto e afiado, o clássico Sakazuki. Ele pegou um charuto, jogou um para Darem e colocou outro entre os lábios. Um leve brilho vermelho surgiu na ponta do seu dedo enquanto ele acendia o charuto e dava uma tragada lenta. Borsalino, enquanto isso, tirou um cortador de unhas do bolso e casualmente aparou as unhas, murmurando. Parece que tem algo que eu preciso fazer. Darem os observou em silêncio, pressionando os dedos na testa. Esquece. Vou fingir que eles não estão aqui. Preciso mesmo descansar. Contanto que eles não comecem a brigar ou gritar, talvez eu ainda possa. De repente, uma onda de exaustão o atingiu. O peso dos ferimentos o consumia rapidamente. Ele não conseguiu mais manter os olhos abertos e lentamente caiu na inconsciência. Ha. Darem, meu garoto. Você acordou? Vim ver como você está. Uma risada estrondosa ecoou pelo corredor, alta o suficiente para fazer as janelas tremerem. Momentos depois, a porta se abriu com força. Garp entrou marchando, cabeça erguida, um pedaço gigante de carne assada pendurado no ombro, facilmente da altura de meio homem. Aqui, come isso. É carne de rei dos mares. Levei uma eternidade para pegar um. Vocês também estão aqui? Melhor ainda, vamos dar uma festa. Você, qual é o seu nome mesmo?
Ah, Tokikaki, vai pegar uma bebida. O quê? Dinheiro? Esse velho parece ter dinheiro? Peça para o Darren pagar depois. A festa é dele mesmo. Certo, comam. O que foi? O Darren ainda não consegue comer? Tudo bem, vamos comer tudo nós mesmos. Darren olhou fixamente para a enfermaria, que instantaneamente se transformou em um caos festivo de canto, dança e gritos. Seus olhos tremeram. Qualquer vestígio de sono desapareceu completamente. Olhando fixamente para o teto cinza, ele soltou um longo suspiro. De repente ele sentiu falta do Mar do Norte. Enquanto isso, no quartel-general da Marinha, Marineford, uma figura de ombros largos com cabelos curtos e roxos vibrantes, caminhou com passos pesados e firmes em direção à sala de conferências do gabinete do Marechal, com presença solene. Almirante Zephyr, os fuzileiros navais de guarda fizeram uma saudação brusca, com admiração e espanto brilhando em seus olhos. Não sou mais um almirante, respondeu Zephyr com um sorriso, dando um tapinha no ombro de um deles antes de entrar. Ele encontrou um lugar aleatoriamente e sentou-se, franzindo a testa rapidamente. Não deveríamos estar tendo uma reunião, Sengoku? Ele se virou para o outro lado da sala, onde Sengoku estava sentado. Onde estão todos? Sengoku olhou fixamente para as fileiras de cadeiras vazias, sua expressão escurecendo a cada segundo. Ele cerrou os punhos com força enquanto rangia os dentes. Esses desgraçados. Capítulo 123. Para onde diabos eles foram? A sala de conferências do gabinete do almirante da frota tremeu quando o rugido furioso do almirante Sengoku ecoou, assustando os fuzileiros navais de serviço do lado de fora. Esta é uma reunião militar crítica. Onde está o Sakazuki? Eu nem acertei as coisas com ele sobre o incidente do Reino Bada no Novo Mundo. E Borsalino? Ainda tem muita coisa inacabada para a nova divisão de ciências marinhas. E aqueles dois desgraçados, o Dragon e o Garp. Eles ainda não explicaram os detalhes da operação contra os piratas do Roger. Dentro da sala, o rosto de Sengoku estava sombrio de raiva. Ele deu um soco na mesa de conferências, lançando olhares furiosos para a equipe responsável por convocar os participantes. Com o almirante da frota Kong se apresentando aos 5 anciões em Mary Geoise, essa reunião ficou nas mãos de Sengoku, não apenas como uma formalidade, mas para ajudá-lo na transição para os deveres e responsabilidades do cargo de almirante da frota. Era sua chance de provar a Kong que estava pronto para o cargo. Também foi uma oportunidade política vital para mostrar aos oficiais superiores do quartel-general da Marinha que ele sabia liderar. Mas e agora? A primeira grande reunião militar que ele havia convocado, e além de Zephyr, um velho aposentado, o único presente era ele mesmo. Se a notícia se espalhasse, o que o resto do QG pensaria dele, um almirante e futuro almirante da frota? O futuro almirante da frota convoca uma reunião militar de alto nível, ninguém aparece? Que tipo de piada foi essa? E quanto à autoridade dele? Sua credibilidade? Como ele deveria liderar dali em diante? Você realmente os notificou sobre o horário e o local da reunião. Ele lançou um olhar feroz aos oficiais administrativos, ainda segurando um resquício de esperança. Talvez eles não tenham entendido a mensagem. Certamente não o ignorariam. Não quando ele representava o próprio almirante da frota Kong. Não importava o quão indisciplinados eles fossem, esta ainda era uma reunião militar formal, eles tinham que mostrar algum respeito. Sim, tinha que ser isso. Os policiais olharam nervosamente para Sengoku, que estava ofegante e com os olhos vermelhos, sem ousar respirar. Eles trocaram olhares até que finalmente um tenente-coronel deu um passo à frente, hesitante. Almirante Sengoku, os avisos foram enviados com antecedência. Confirmamos que todos os receberam. Os olhos de Zephyr tremeram quando ele virou a cabeça, claramente lutando contra o riso. O rosto de Sengoku escureceu ainda mais. Então esses desgraçados fizeram isso de propósito. As veias saltavam em sua testa, e 2 baforadas de vapor branco saíam de suas narinas. Seus dentes rangiam com um estalo áspero. Encontros? Agora. Quero saber exatamente onde eles estão. Ele cuspiu as palavras com os dentes cerrados. Imediatamente. Agora mesmo. A equipe administrativa saiu correndo da sala como se suas vidas dependessem disso. Zephyr, observando Sengoku praticamente fervendo de raiva, não conseguiu evitar rir. Isso não é típico de você, Sengoku. É só uma reunião. Não precisa ficar tão nervoso. Ei, veja o lado bom. Mesmo que ninguém mais tenha vindo, eu vim. Sengoku afundou no assento principal, revirando os olhos. Você apareceu. Como se realmente pretendesse ajudar. Você não tem nada para fazer mesmo. Sua voz se transformou em um resmungo. Zephyr, a força de trabalho no QG está ficando escassa. Você sabe que o almirante da frota Kong está prestes a me entregar o comando. Sinceramente, não me sinto pronto. Falando com um velho camarada em quem ele confiava sua vida, Sengoku não se conteve. Preciso dos meus antigos aliados ao meu lado novamente. Seu olhar era firme e sincero enquanto ele olhava para Zephyr. Pense nisso. Há quanto tempo não lutamos lado a lado? A expressão de Zephyr brilhou com nostalgia, mas rapidamente se transformou em um traço de decepção e distanciamento. Ele respondeu calmamente. Você ainda tem o Garp. E a próxima geração, Sakazuki Dragon Borsalino, está se destacando. Sengoku suspirou baixinho e balançou a cabeça. Mas o tempo está se esgotando para nós. O incidente de Vale de Deus pode ter passado há muito tempo, ser apenas uma parte da história agora, mas a sombra que ele projetou ainda está aqui. Roger Barba Branca Shiki, e agora Kaido e Charlotte Linlin estão acendendo rapidamente. Você sabe como é o Garp. Ordens vindas de cima entram por um ouvido e saem pelo outro. Nem o Kong consegue controlá-lo. Que chance eu tenho? Quanto a Sakazuki e os outros, claro, eles são tão monstruosamente fortes quanto suas reputações sugerem, mas ainda não estão na superfície deste mar. Eles precisarão de mais tempo até que consigam realmente se sustentar sozinhos. O incidente do reino de Bada é prova disso.
Se você estivesse lá, nunca teria saído tanto do controle. No fim das contas, o problema é que simplesmente não temos poder de combate de alto nível suficiente no quartel-general da Marinha neste momento. Zephyr ficou em silêncio. Eles vão crescer. Um momento depois, ele levantou a cabeça e olhou para Sengoku. Seu sorriso era estranhamente calmo. Quanto a mim, sou apenas um fracasso que não conseguiu nem proteger a própria família. Hoje em dia, sou apenas um instrutor temperamental no QG. Nada mais. Sengoku, deixa a responsabilidade de ser um almirante para outra pessoa. Sengoku olhou para aquele sorriso calmo e sentiu uma amargura crescer em seu peito. Era o sorriso de alguém que há muito havia perdido a esperança, mas ainda suportava o fardo sem reclamar. Ele sabia que Zephyr não se deixaria influenciar. Tudo bem, eu entendo. Zephyr ofereceu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Não vai demorar muito para que nossas forças fiquem mais fortes. Sakazuki Borsalino Dragon. E ouvi dizer que há alguns novos rostos promissores no atual campo de treinamento de oficiais. Sengoku deixou de lado sua frustração e assentiu com um sorriso. Você conhece Gion e Tokikaki. Depois daquela missão no Mar do Norte, eles percorreram um longo caminho. Com alguma orientação, eles definitivamente se tornarão pilares da Marinha. E os recrutas deste ano incluem mais 2 que podem rivalizar com Sakazuki e os outros. Um deles é Kuzan, do Mar do Sul. Incrivelmente talentoso, como um monstro. Mas mais importante, seu senso de justiça arde com a intensidade de um fogo devastador. O interesse de Zephyr finalmente foi despertado e seus olhos brilharam. Capítulo 124. Justiça ardente? Os olhos de Zephyr brilharam de curiosidade. Embora já tivesse treinado talentos extraordinários como Sakazuki, que se tornou um pilar dos fuzileiros navais e brilhou intensamente em vários cargos, no fundo, Zephyr nunca ficou totalmente satisfeito com nenhum deles. A personalidade de Sakazuki era rígida demais, seus métodos brutais. Para cumprir uma missão, ele não media esforços, sendo severo não apenas consigo mesmo, mas igualmente implacável com seus subordinados. No campo de batalha, ele frequentemente recorria a táticas extremas, erradicando piratas e criminosos implacavelmente sem hesitar. Isso colidia diretamente com a crença de Zephyr em justiça sem matar? Justamente por causa da natureza sanguinária de Sakazuki, Zephyr o escolheu como seu ajudante após sua formatura no campo de treinamento de oficiais, na esperança de moderar sua mentalidade por meio de orientação e levá-lo a um conceito mais equilibrado de justiça. Infelizmente, esse esforço não teve sucesso. Sakazuki permaneceu firme em seus caminhos, nunca se arrependendo como ele orgulhosamente afirmava. No final, Zephyr não teve escolha a não ser deixá-lo em paz. Dragon, por outro lado, era o completo oposto de Sakazuki. Tranquilo, compassivo, tolerante e carismático, ele era o filho de um herói típico dos livros. Com notável charme pessoal e habilidades de liderança, era amplamente admirado entre os oficiais e soldados de médio e baixo escalão do quartel-general da Marinha, uma verdadeira estrela em ascensão sob a bandeira da justiça. Mas, embora tenha herdado a característica de Garp de proteger civis e seus subordinados, Dragon também herdou as falhas de Garp. Ele era descuidado, muitas vezes dava a impressão de que não estava fazendo nada produtivo, e tinha o hábito de trabalhar como freelancer, quando se tratava de ordens superiores. Para Zephyr, isso era um sinal de alerta. Na Marinha, as ordens eram absolutas. A disciplina era o primeiro dever de um soldado. Agir por capricho pessoal em vez de seguir ordens era inaceitável. Por causa de suas personalidades e visões de justiça totalmente opostas, Dragon e Sakazuki brigavam com frequência. Dragon não suportava a execução dura e implacável da justiça por Sakazuki, enquanto Sakazuki desprezava a abordagem indecisa e desleixada de Dragon ao trabalho. Quanto ao último suposto pilar do quartel-general da Marinha, Borsalino. Bem, realmente não havia muito a dizer. Aquele pilar já estava torto há muito tempo. Toda vez que Zephyr via o sorriso malicioso de Borsalino, ou ouvia aquela fala arrastada e irritantemente preguiçosa, ele sentia como se todo o seu legado tivesse sido arruinado por aquele pirralho maldito. E para completar, Borsalino foi o primeiro discípulo sênior no primeiro campo de treinamento de oficiais de Zephyr. Pensando em tudo isso, Zephyr se virou para Sengoku, com os olhos cheios de urgência e expectativa. Sengoku, conte-me mais sobre esse garoto chamado Kuzan. Sengoku olhou para ele com um sorriso irônico e provocou. Você nem está tentando esconder. Você está realmente tão decepcionado com esses 3? Zephyr fez uma pausa e então riu timidamente. Não exatamente. Você me conhece, sou sempre esperançoso quando se trata de novos alunos. Ele não podia admitir que aqueles 3 pirralhos já não tinham mais salvação. Sengoku não se deu ao trabalho de encontrar falhas na desculpa. Ele conhecia Zephyr muito bem. Mesmo com os recrutas mais indisciplinados, quando eles ficavam sob a proteção de Zephyr, ele dava tudo o que tinha, sem hesitar, sempre paciente. Sengoku sorriu. Conheci o Kuzan. Ele é do Mar do Sul. O talento dele está definitivamente no mesmo nível do Sakazuki e dos outros. Ele tem uma verdadeira paixão pela justiça. Aparentemente foi por isso que ele se juntou à Marinha. Zephyr assentiu ansiosamente e então perguntou. E o outro? Há mais um destaque no campo de treinamento de oficiais deste ano. A expressão de Sengoku mudou de repente, tornando-se um pouco hesitante. Bem, tem outro, ele é do Mar do Norte. O nome é Rogers Daren. Os olhos de Zephyr brilharam imediatamente. Rogers Daren. Esse nome me parece familiar. Espera aí, ele não é a estrela em ascensão de quem o pessoal do QG anda falando ultimamente? Aquele que brigou com Roger e até o forçou a perder. Após se afastar do serviço ativo, Zephyr havia parado de se envolver em assuntos militares há muito tempo, concentrando-se exclusivamente no treinamento da próxima geração de fuzileiros navais. Ele só participava de reuniões importantes por respeito a Kong e Sengoku, então não estava a par da maioria dos eventos internos.
Sim, é esse mesmo, confirmou Sengoku com um aceno de cabeça. A excitação de Zephyr aumentou. Ainda não se formou no campo de treinamento de oficiais e já é capaz de dar um golpe em um pirata como Roger? Se ele pudesse ensinar e orientar pessoalmente esse jovem chamado Darren, até onde ele poderia ir? O potencial era impressionante, Zephyr sentiu como se tivesse encontrado ouro. Uma coisa era clara, Darren não seria menos capaz que Sakazuki e os outros, ele poderia até superá-los. Não se precipite, avisou Sengoku com uma risada ao ver o rosto de Zephyr se iluminar. Darren não é exatamente um sujeito simples. Zephyr dispensou a ideia com uma risada. O que poderia ser pior que o Sakazuki? Não me assuste. Os olhos de Sengoku tremeram levemente enquanto ele murmurava. Bem, Darren é do Mar do Norte, e ele costumava ser ajudante de Sakazuki. Zephyr congelou, seu sorriso desaparecendo um pouco, mas ele ainda sorria. Tudo bem. Só porque ele serviu sob o comando de Sakazuki não significa que ele compartilha a mesma ideologia. Sengoku piscou. É verdade, não. Mas por algum motivo, ver Zephyr tão confiante fez Sengoku sentir vontade de mexer um pouco com ele. Zephyr sorriu novamente, tranquilizado. Eu te disse, ele é ainda mais implacável que Sakazuki. O Mar do Norte sob seu comando funciona como uma fortaleza de aço. Dezenas de nações afiliadas e não afiliadas obedecem a cada palavra sua. Ele erradicou mais de 100 tripulações piratas e facções criminosas, grandes e pequenas. O sangue em suas mãos é imensurável. O sorriso de Zephyr congelou. Ainda forçando um sorriso, ele disse rigidamente. Mesmo assim, se ele conseguiu trazer ordem ao Mar do Norte, isso pelo menos prova que ele é capaz, certo? Sengoku assentiu com um sorriso. É verdade. Zephyr soltou um suspiro de alívio e sorriu novamente. Bem, contanto que ele tem as habilidades e um caráter decente, estou confiante de que posso colocá-lo no caminho certo. Ah, eu acredito na sua capacidade de ensinar, Zephyr, disse Sengoku alegremente. Mas, no Mar do Norte, ele é conhecido como a escória dos fuzileiros navais. Ganancioso, lascivo, bêbado jogador, sedento por poder, ele tem todos os vícios que você possa imaginar. Zephyr, Sengoku. O que? Você pode, por favor, terminar todas as suas frases de uma vez? Você realmente dá vontade de te dar um soco. Você me lembra alguém. Quem, Zephyr? Seu ajudante. Borsalino. Dane-se. Capítulo 125. Como diabos eu me pareço com aquele bastardo do Borsalino? Sengoku pareceu genuinamente ofendido, claramente sensível sobre o assunto. Seja personalidade, ética de trabalho ou execução, não sou nada como Borsalino. Vai lá, me diz. Em que aspecto eu me pareço com aquele cara? Só de pensar no tom presunçoso e meio zombeteiro de Borsalino foi o suficiente para fazer Sengoku ranger os dentes de fúria. Zephyr pensou seriamente por um momento. Sinceramente não havia nenhuma semelhança. Após uma breve pausa, forçou uma resposta. Vocês dois brilham quando usam seus poderes de Akuma no Mi. Sengoku. Tudo bem então, isso definitivamente foi uma vingança pela provocação anterior. Observando a expressão trêmula de Sengoku, Zephyr finalmente sorriu com satisfação e então fez outra pergunta. Mas Sengoku, se esse garoto Darren tem uma reputação tão terrível, como ele conseguiu ser aprovado para se juntar ao campo de treinamento de oficiais? Porque o talento dele é simplesmente avassalador. Ao mencionar negócios, o comportamento de Sengoku mudou para seriedade. Você está tão focado em ensinar que tem algumas coisas que você não está atualizado. Darren usou suas conexões, influência e recursos no Mar do Norte para construir uma frota incrivelmente poderosa. Combine isso com seus poderes de Jiki no Mi e ele será capaz de fazer toda a frota voar. O que? As pupilas de Zephyr se contraíram e uma expressão de choque tomou conta de seu rosto. Uma frota voadora? Como um dos pilares da justiça e o mais jovem almirante da história da Marinha, Zephyr imediatamente compreendeu o peso estratégico de tal capacidade. Exatamente. Com esse potencial estratégico, as questões pessoais dele ficam em segundo plano. Sengoku continuou. E além dos poderes da Akuma no Mi, o talento do próprio Darren é de um nível monstruoso. Ele tirou um dossiê de uma gaveta e o entregou. Esta é uma informação sobre as habilidades de combate individuais de Darren. Nível monstro? Zephyr pegou o arquivo e começou a folheá-lo, falando casualmente. Afinal, como instrutor-chefe do campo de treinamento da Marinha, ele havia criado monstros como Sakazuki, Dragon e Borsalino. O termo monstro não o impressionava mais tanto. Não importa o quão monstruoso alguém seja, será que ele conseguiria superar aquele bastardo presunçoso do Borsalino? Comparado ao seu poder de Akuma no Mi, o talento de nível de monstro não parece tão o quê? Os olhos de Zephyr se arregalaram como pires. Ele quase gritou. Um corpo comparável ao Tekai, imune a lâminas e balas. Ele consegue se lançar em velocidades semelhantes às do Soru usando apenas a força das pernas. Fator de cura insano, ferimentos que matariam um homem normal curam em dias. Ele despertou o armamento aqui sozinho. Enquanto examinava linha por linha do relatório, Zephyr mal conseguia acreditar no que estava lendo. Ele não conseguia explicar o porquê, mas apenas com essas descrições, sua mente evocou uma imagem de Darren como um demônio negro com chifres, coberto de escamas e garras como uma fera, medindo mais de 10 metros de altura. Certamente não correspondia à foto do jovem bonito, de olhos penetrantes e cabelos pretos, presa no topo do arquivo. Ao ver Zephyr paralisado de descrença, Sengoku não conseguiu evitar rir presunçosamente. Agora você entendeu? Darren é um monstro entre monstros. E mais importante, Sengoku se inclinou um pouco, sua voz baixa com um toque de orgulho. Aquele garoto despertou o Aki do Conquistador. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a expressão de Zephyr mudou drasticamente.
Aqui do Conquistador. Como um dos pilares que sustentam a justiça e o corpo de fuzileiros navais, Zephyr sabia muito bem o que isso significava. Claro, no selvagem e caótico Novo Mundo, havia muitos piratas que haviam despertado o Aqui do Conquistador. Todas as lendas, Barba Branca, Roger, Chique, Kaido, Charlotte Linlin, o haviam dominado no mais alto nível. Mas entre a elite dos fuzileiros navais, aqueles com o Aqui do Conquistador podiam ser contados nos dedos de uma mão. Nem mesmo o próprio Zephyr, um antigo almirante e instrutor-chefe, o havia despertado. E por causa disso, durante suas batalhas no Novo Mundo, ele frequentemente ficava aquém de figuras como Roger, Barba Branca e Chique. Sem entender como combater a misteriosa força mortal de longo alcance do Aqui do Conquistador, sua única opção era confiar no Aqui de armamento puro e refinado para sobreviver. Essa experiência deixou uma cicatriz e uma missão. Ele estava determinado a criar uma nova geração de fuzileiros navais que pudessem usar o Aqui do Conquistador. Mas mesmo com prodígios como Sakazuki, Borsalino e Dragon em seu currículo, nenhum deles conseguiu despertá-lo. Esse sempre foi um dos maiores arrependimentos de Zephyr. Agora, porém, a esperança havia chegado. Uma Akuma no Mi com imenso poder estratégico, talento de nível monstruoso. O despertar do Aqui do Conquistador. Quanto mais Zephyr pensava nisso, mais seus olhos brilhavam. Ele já podia ver o jovem chamado Darien sob sua orientação, enfrentando Barba Branca e Chique, liberando o Aqui do Conquistador que abalou os céus, provocando trovões enquanto o céu e o mar se separavam. Bom, Zephyr bateu a palma da mão na mesa de conferências. Seus olhos estavam vermelhos, sua respiração ofegante, mas seu olhar ardia com uma determinação ardente. Esse garoto, Darien, é meu para treinar. Quando ele se formar, eu farei. Espere. O rosto de Sengoku se contraiu, alarmes soaram em sua mente. Não vai acontecer. Eu já decidi, quando Darien se formar, ele será meu ajudante. No momento em que Zephyr abriu a boca, Sengoku sabia o que estava fazendo. Besteira. Você já tem o Borsalino. Zephyr disparou. Só esse nome fez o rosto de Sengoku escurecer. Pode ficar com ele. Qualquer um pode. Que diabos, eu o transferirei para o almirante da frota Kong como assistente dele se for preciso. Eu só quero Darien. E não se esqueça, Zephyr, eu desisti de Sakazuki naquela época. Zephyr balançou a cabeça como se fosse um tambor. De jeito nenhum, Sengoku. Pense bem nisso, alguém como Darien, uma joia rara, ficará completamente arruinado se você o levar. Deixe-o te seguir, e ele acabará como outro Borsalino. O rosto de Sengoku instantaneamente ficou vermelho de raiva. Borsalino sempre foi assim. Não me culpe por isso. E não vamos esquecer, você não despertou o Aqui do Conquistador. Se Darien se tornar seu ajudante, o que exatamente você vai ensinar a ele? Direto ao ponto fraco. O pescoço grosso de Zephyr ficou vermelho. Ele bateu o punho na mesa. Como se o seu Aqui do Conquistador tivesse algo de especial. Você com essa cara tímida. Não faço ideia de como despertou a vontade de reinar supremo em primeiro lugar. Ainda melhor que você. Droga, Sengoku. Parece que já faz muito tempo que você não leva uma surra. Você acha que eu tenho medo de você? Com esse aqui de armamento que causa cócegas? Então vamos lá. Ilumine-se, cresça, hoje eu vou arrancar essa sua cabeça gigante de Buda dos seus ombros. Os dois homens estavam nariz com nariz, rosnando e apontando os dedos, com os rostos contorcidos e furiosos. Naquele momento, uma voz impotente os interrompeu. Eu juro, vocês dois, não estão velhos demais para continuarem agindo como se estivessem de volta ao campo de treinamento? Uma figura de cabelos grisalhos, mas marcante, empurrou a porta e entrou, olhando para os dois com visível exasperação. Vice-almirante do Quartel-General da Marinha, chefe do Estado-Maior, Tsuru. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. A oficial de Estado-Maior Tsuru tinha pouco mais de 40 anos, mas com a carga de trabalho ininterrupta no Quartel-General da Marinha, e Zephyr e Garp se esquivando das responsabilidades, ela fora forçada a assumir parte das tarefas administrativas tipicamente reservadas a um almirante. O estresse constante já havia deixado seus longos cabelos grisalhos. Agora, esfregando as têmporas em frustração, ela observava Sengoku e Zephyr lutando no chão, com os rostos vermelhos e ofegantes, seus uniformes amassados e deformados. Por que vocês dois estão brigando dessa vez? Ela estava apenas alguns minutos atrasada para entregar os relatórios de inteligência para o departamento de pessoal, e esses dois idiotas já estavam brigando? Sengoku e Zephyr olharam para o vice-almirante Tsuru e imediatamente voltaram a lutar como crianças. Não me segure, Tsuru. Vou acabar com esse desgraçado hoje. Chegou bem na hora, Tsuru. Fique aí parado e observe. Estou prestes a quebrar os óculos do Sengoku e assar a cabra dele para o jantar. Droga, Zephyr. Se você encostar na minha cabra, é guerra. Hahaha, com medo agora? Tudo bem, não vou tocar na sua cabra. Mas Darien vai se tornar meu ajudante. De jeito nenhum. E além disso, Zephyr, aquele pirralho do Darien tem uma péssima reputação. Não é você quem mais odeia fuzileiros navais como ele? Quem disse isso? Isso só significa que ele tem mais espaço para melhorar. E qual fuzileiro naval não tem alguns defeitos? Seu velho sem vergonha. Besteira. O Darien é meu. Não, ele é meu. Borsalino é seu. As veias pulsavam na testa de Tsuru. Depois de apenas algumas linhas de discussão sem sentido, ela finalmente percebeu. Eles estavam brigando para ver quem ficaria com o astro em ascensão Darien como seu ajudante. Bem justo. Um gênio político que trouxe ordem ao Mar do Norte e construiu sua frota do zero. Um monstro cujos talentos rivalizavam até com os de Sakazuki. Alguém que enfrentou Roger e realmente o fez sofrer uma derrota no primeiro encontro, e já havia despertado o Aqui do Conquistador. Qualquer uma dessas características tornaria um jovem fuzileiro naval muito requisitado. Mas Roger Darien, rei do Mar do Norte, tinha todas elas.
Pensando nisso, Tsuru olhou para os dois velhos tolos que ainda brigavam como punks e balançou a cabeça com um suspiro. Olha, não importa o quanto vocês discutam. O Garp já me disse há pouco tempo. Depois que o Darren se formar no campo de treinamento de oficiais, ele vai se juntar a ele como seu ajudante. Besteira. Ele está sonhando. Sengoku e Zephyr congelaram, gritando em perfeita uníssono. Tsuru cruzou os braços, sorrindo levemente. Mas Garp deu algumas razões muito convincentes. Primeiro, Darren despertou o Ki do Conquistador e com aquele corpo monstruoso, é natural que Garp o guie e treine. Em segundo lugar, desde a dissolução dos Piratas Rocks, os Piratas Roger têm sido nosso alvo principal. Darren já enfrentou Golden Roger uma vez em batalha. Deixá-lo se juntar à campanha contra eles depois da formatura faz todo sentido. Ao ouvir seu colapso lógico, tanto Sengoku quanto Zephyr sentiram uma premonição muito ruim. Se Garp tivesse feito o pedido oficialmente, não havia como convencê-lo a argumentar. E mesmo que levassem a questão ao velho Kong, era provável que ele acabasse ficando do lado de Garp. Em outras palavras, Sengoku e Zephyr trocaram olhares. Apenas um breve contato visual, mas o suficiente. Ain, sabe, acho que discutir aqui é inútil, disse Sengoku seriamente, enquanto gentilmente ajudava a endireitar a gravata torta de Zephyr. Concordo, respondeu Zephyr com a mesma sinceridade, tirando a poeira da capa de almirante de Sengoku. Como oficiais de alta patente da Marinha, não somos tiranos. A gaivota da justiça representa a liberdade e a paz. No fim das contas, Darren deve decidir por si mesmo a quem quer servir. Isso mesmo. Temos que respeitar a escolha pessoal dele. Sengoku passou o braço pelos ombros de Zephyr. Eles sorriram um para o outro com exagerada cordialidade, chegando silenciosamente a um acordo tácito. Tsuru revirou os olhos. Ela conhecia os dois bem o suficiente para perceber imediatamente o pequeno esquema deles. E você fala dos outros? Ela murmurou, olhando para a sala de conferências ainda vazia. Franziu a testa e perguntou. A propósito, onde estão todos? Nesse momento, uma figura em pânico entrou correndo na sala. Era o oficial administrativo com quem Sengoku havia gritado antes. Reportando ao almirante Sengoku. Ele estava ofegante, mal conseguindo recuperar o fôlego. Você os encontrou? Perguntou Sengoku, sua expressão escurecendo novamente. O oficial respirou fundo e gaguejou. Sim, nós os encontramos. Entre os oficiais que deveriam estar presentes. Contra-almirantes Dragon, Borsalino, Sakazuki e vice-almirante Garp. Estão todos no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar? Sengoku franziu a testa. Todos tinham faltado à reunião, juntos? O que diabos eles estavam fazendo? Sim, almirante Sengoku, disse o oficial cuidadosamente, observando o rosto de Sengoku enquanto escolhia as palavras. Eles estão todos no hospital militar. Hospital? Para quê? Alguém se machucou. Sengoku parou de falar no meio da frase e sua expressão mudou de repente. Sengoku. Zephyr percebeu e perguntou. Rangendo os dentes, Sengoku disparou. Droga. Darren se feriu na luta com Roger. Ele está inconsciente e se recuperando no hospital militar. Os olhos de Zephyr se arregalaram e seu rosto escureceu com a compreensão. Eles se olharam novamente, agora entendendo completamente o que estava acontecendo. Droga, Garp pegou eles de surpresa. No final, a escolha do ajudante ficou a cargo do próprio Darren, e a escolha de quem ele se sentiria mais confortável influenciaria muito essa decisão. Que cobra! Aquele desgraçado do Garp faltou à reunião e foi direto visitá-lo. Rosnou Sengoku. Zephyr cerrou os punhos, igualmente indignado. Sem hesitar, os dois homens saíram correndo da sala em direção à saída. Aonde vocês estão indo? A reunião ainda não acabou. Tsuru gritou para eles, confuso. Sengoku nem diminuiu a velocidade. Para o hospital, para a reunião. Capítulo 127. Sengoku e Zephyr invadiram os portões do Hospital da Marinha. Sua aura opressiva tão intensa que assustou os médicos e enfermeiros ao redor deles. Almirante Sengoku, Almirante Zephyr e Vice-Almirante Tsuru, por que todos eles parecem tão sérios? Há algum tipo de emergência? Não é de se admirar que eles sejam os pilares dos fuzileiros navais. Essa presença é aterrorizante. Os funcionários sussurravam entre si enquanto observavam as duas figuras imponentes caminhando pelo corredor, com Tsuru seguindo calmamente atrás. Sengoku e Zephyr caminharam rapidamente pelo corredor em direção à ala VIP. Mas depois de apenas alguns passos, começaram a ouvir gargalhadas vindas de dentro. Vamos, como o churrasco. Ha 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 ha. Velho, você é tão sem graça. Só um pouquinho de bebida e você já está fora? Besteira. Encha meu copo. Tokikaki, pare de encher a cara. Sakazuki, por que você sempre parece que alguém lhe deve dinheiro? Relaxa. Sengoku parou subitamente na porta da enfermaria com os punhos cerrados sem nem perceber. Seu rosto estava completamente preto. Zephyr e Tsuru ao lado dele contraíram os cantos da boca, enquanto linhas escuras apareciam em suas testas. Um banquete? Sério? Eles foram convocados para uma reunião na mansão do almirante da frota, e Garp e os outros estavam dando uma festa na enfermaria. Zephyr olhou cautelosamente para Sengoku e notou que as veias em sua testa pareciam prontas para explodir. Sengoku. Ele hesitou, tentando dizer alguma coisa. Mas então veio a voz embriagada e arrastada de Dragon de dentro da sala. Espera, acho que acabei de lembrar. Não deveríamos fazer alguma coisa? A voz de Garp interveio. Isso me parece familiar. Deixa eu pensar. Um segundo depois. Esquece. Não me lembro. Ha 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 ha. Tanto faz, se não me lembro, provavelmente não era importante. Ha 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 ha. Bang. Sengoku não conseguiu mais se conter.
Com um rugido furioso, chutou a porta da enfermaria para fora das dobradiças. O que diabos você pensa que está fazendo? Seus olhos brilhavam vermelhos de fúria enquanto ele rugia. Então ele congelou. O silêncio caiu. O quarto estava uma bagunça completa, cheio de garrafas vazias. Todos congelaram no local. Garp e Dragon estavam visivelmente bêbados, pescoços vermelhos e braços entrelaçados. Garp ainda tinha um pedaço de carne assada na boca, e Dragon segurava uma garrafa de uísque. Sakazuki estava sentado de pernas cruzadas no chão, rosto calmo, cutelo na mão e uma churrasqueira a carvão acesa à sua frente. Borsalino estava deitado de pernas cruzadas, sorrindo ironicamente. Gion ficou ali com uma expressão vazia. Tokikaki agarrou um microfone, parado ao lado de um palestrante de origem desconhecida, ainda no meio de uma apresentação emocionante. O ar congelou. Sengoku, Zephyr, Tsuru, todos os outros. Seus bastardos. O rugido de Sengoku ecoou por todo o hospital da Marinha. Alguns dias depois. Seu corpo é incrível, Comodoro Daren. É como se você fosse feito de aço. A voluptuosa médica loira largou o relatório médico, olhando para Daren com espanto evidente. Ela nunca tinha visto nada parecido. Em poucos dias, os ferimentos graves do jovem Comodoro da Marinha estavam quase completamente curados. Se ela não tivesse visto pessoalmente, não teria acreditado. Obrigada pelo elogio, doutora Maria. Daren, recém-saído de seu check-up, pegou seu novo uniforme e o abotoou, cobrindo o torso selvagem e cheio de cicatrizes por baixo. Ele lançou um sorriso encantador para a médica loira. Obrigado por cuidar de mim. O rosto de Maria corou levemente com o sorriso dele, e ela rapidamente balançou a cabeça. Não, de jeito nenhum. Comodoro Daren pode me chamar de Maria. Daren riu baixinho. Não, ainda prefiro chamá-la de doutora Maria. Ele deu-lhe uma piscadela brincalhona. Ao ouvir essas palavras, Maria se lembrou do segredinho entre eles, e daquelas posições mortificantes. Seus olhos ficaram ainda mais perturbados. Uma tosse perfeitamente sincronizada quebrou o clima. Maria se virou na direção do som e viu uma figura parada na porta da enfermaria recém-consertada. Seu sorriso desapareceu e ela sentiu, sem expressão. Tenente Coronel Tokikaki. A boca de Tokikaki se contraiu. Até mais, doutora Maria. Daren acenou casualmente para o médico que saía, depois se virou para Tokikaki, que havia entrado com o rosto cheio de exasperação, e sorriu. Promovido, hein? Comandante Tokikaki, parabéns. Tokikaki lançou-lhe um olhar furioso e se jogou numa cadeira, bufando. Graças às operações contra o Bean-Wold e os piratas do Roger, tanto ele quanto Gion conseguiram promoções, apesar de não fazerem quase nada. Parece que você tem se divertido muito ultimamente. Os enfermeiros e médicos estavam fazendo fila para cuidar de você. Ele falou com um ciúme mal disfarçado. Daren olhou para os hematomas e o inchaço por todo o rosto, braços e mãos de Tokikaki e riu. Parece que seus dias também foram bem cheios. Tokikaki bufou, abriu uma cesta de frutas e começou a mastigar ruidosamente. O suposto banquete foi interrompido por um Sengoku enfurecido. Todos tiveram que apresentar uma reflexão por escrito e enfrentar punição. É claro que no final, ele foi o único que realmente sofreu. Gion era irmã afilhada de Tsuru. Sengoku não ousaria ser duro com ela. E Dragon Garp, por favor, eles nem se deram ao trabalho de aparecer para uma reunião. Castigo. Isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você está pronto? Tokikaki murmurou com a boca cheia de maçã. Daren ajeitou a gravata, pegou sua capa de justiça no cabide e sorriu. Estava esperando. A brisa do mar entrava pela janela, e a capa larga nas costas do Comodoro ondulava ao vento, trazendo consigo uma presença silenciosa, porém imponente. Tokikaki estreitou os olhos. Era apenas imaginação dele ou esse cara ficou ainda mais forte desde que lutou contra os piratas do Roger? Achei que você estivesse gravemente ferido. Ele murmurou. Daren o ignorou e perguntou. Todo mundo aqui? Tokikaki se levantou e assentiu. Você é o último. Daren sorriu, acendeu um charuto, deu uma longa tragada e olhou para fora com um brilho desafiador nos olhos. Então vamos. O campo de treinamento de terceiros oficiais começa. Capítulo 128. O quartel-general da Marinha em Marineford era a maior base militar que Daren já tinha visto. Ao sair do hospital militar, sendo calorosamente despedido pelos médicos e enfermeiros, ele foi imediatamente recebido pela visão da enorme fortaleza central. Imponente como uma montanha, dominando quase todo o seu campo de visão. As muralhas de pedra cinza escuro erguiam-se imponentes. De cada lado, enormes canhões negros estavam montados, dando à fortaleza a aparência de uma monstruosa fera de guerra, com suas mandíbulas se abrindo lentamente para engolir qualquer inimigo que ousasse se aproximar. Nas muralhas da fortaleza, a palavra justiça estava pintada em negrito, com uma caligrafia selvagem e forte, exalando uma avassaladora sensação de pressão. Em frente à fortaleza, havia um vasto porto militar oval. Inúmeros navios de guerra da classe Buster Call com vários conveses estavam atracados ali, enquanto outras embarcações iam e vinham constantemente em patrulha. O mar estava repleto de bandeiras brancas de gaivotas, tão densas que quase bloqueavam o sol. Daren examinou a área. De ambos os lados do porto e ao longo das zonas de proteção militar, havia fileiras de torres de tiro imponentes, com suas superfícies de metal preto brilhando sob a luz do sol. Comparados a elas, os fuzileiros navais patrulhando ou consertando equipamentos lá embaixo pareciam tão pequenos quanto formigas. Ele também notou vários guardas da marinha cuja aura por si só os identificava como veteranos experientes. Soldados que claramente haviam sobrevivido a inúmeras batalhas. Viu só? Este é o quartel-general da marinha.
Ao lado dele, Tokikaki fumava satisfeito, um charuto que havia pegado emprestado da cesta de presentes do hospital. Percebendo o olhar ligeiramente surpreso e cintilante de Darren, ele estufou o peito orgulhosamente e sorriu. Bem, eu admito, sua frota Mar do Norte é impressionantemente treinada. Mas a força da justiça mais poderosa do mundo ainda é o chão em que você está. Desde a formação dos fuzileiros navais, ninguém jamais conseguiu passar por Marineford. Tokikaki parecia orgulhoso, com uma mão no quadril, como se estivesse fazendo um grande passeio. Ele tinha a expressão de um citadino mostrando orgulhosamente sua cidade natal a um garoto do interior. Esse tipo de poder militar não é algo com o qual seu pequeno Mar do Norte possa se comparar. Ei, no que você está pensando? Ele franziu a testa ao notar que Darren estava apenas olhando para Marineford, impassível. Ah, nada. Darren piscou e sorriu, ignorando o ocorrido. Eu estava pensando. Se fosse eu, conseguiria encontrar um jeito de derrotar Marineford? Não seja ridículo. Espera, o quê? Tokikaki virou a cabeça bruscamente, encarando o Comodoro da Marinha com descrença. Brincadeira, brincadeira. Darren riu baixinho e levantou as duas mãos em sinal de rendição. Vamos, Tokikaki. O campo de treinamento não vai começar. Tokikaki estreitou os olhos desconfiado e depois de uma breve pausa, não pôde deixar de perguntar. Se fosse você realmente conseguiria fazer isso? Darren fez uma pausa. Se eu estivesse liderando a frota Mar do Norte e usasse sua mobilidade para evitar as zonas de artilharia pesada e realizar um ataque aéreo. Ataque aéreo? O que isso quer dizer? Tokikaki interrompeu, seu rosto cheio de confusão. Ah, esqueci, disse Darren. Um ataque aéreo é um ataque em larga escala lançado do ar. Ele acrescentou a explicação casualmente. Neste mundo, as pessoas ainda tinham uma compreensão muito primitiva e rudimentar da guerra. Sem nenhuma capacidade militar aérea real, o próprio conceito de ataque aéreo simplesmente não existia em suas mentes, muito menos a vasta gama de táticas que poderiam evoluir de tais operações. Ah, entendi agora. Quer dizer, é claro que eu sabia disso. Só me esqueci por um segundo. Tokikaki levantou o queixo orgulhosamente. E então, qual é o seu ponto? Darren não revelou o blefe óbvio. Ele apenas coçou o queixo, pensou por um momento e então disse calmamente. Se conseguirmos encontrar um jeito de manter Borsalino e Dragon ocupados, eu diria que há 30% de chance de eu conseguir incapacitar as principais instalações militares de Marineford. Talvez 10% de chance de eu conseguir arrasar a ilha inteira. Eu pensei, espera, o quê? Os olhos de Tokikaki se arregalaram enquanto ele encarava Darren como se tivesse visto um fantasma. Hahaha, brincadeira. Darren piscou e deu-lhe um tapinha no ombro. Este é o coração do poder do mundo, a própria justiça. Como se alguém pudesse derrubá-la. Com isso ele se virou e começou a caminhar rapidamente em direção ao campo de treinamento. Estou brincando? Tokikaki ficou paralisado, olhando para a silhueta alta de Darren. O sol da manhã cortava o céu como uma lâmina, iluminando-o por trás, e lançando uma sombra longa e pesada no chão. Até mesmo a palavra justiça estampada em suas costas de repente pareceu assustadora e solene. Tokikaki olhou atordoado para o céu. O céu era de um azul brilhante, com nuvens flutuando preguiçosamente. Gaivotas brancas voavam alto, soltando gritos alegres enquanto planavam. Mas na mente de Tokikaki, uma imagem diferente surgiu de repente. Navios de guerra frios e metálicos como feras de ferro, emergiram lentamente de trás do mar de nuvens brancas, como dragões de guerra descendo dos céus. Ao som de um comando arrepiante, uma chuva de tiros de canhão cruzou o céu como caudas em chamas, caindo sobre Marineford em uma tempestade implacável. Até que chamas sem fim engoliram tudo, incluindo aquela figura solitária, de pé, imponente em meio ao caos. Comandante Tokikaki! Comandante Tokikaki? A voz de Darren o tirou da visão. Ele piscou e viu Darren parado a uma curta distância, com um meio sorriso nada amigável. Você não está com pressa para chegar ao campo de treinamento? Tokikaki se sobressaltou, instintivamente alcançando-o enquanto respondia. Certo, mas um arrepio percorreu sua espinha. Darren disse que era uma brincadeira, mas havia algo sério demais na maneira como ele pensava. Darren não prestou atenção à estranha reação de Tokikaki. Observar o terreno, analisar o valor estratégico, era algo natural para ele. Como almirante responsável pelos assuntos militares de toda uma região marítima, seu pensamento sempre se baseou na praticidade e na guerra. Era a mentalidade que ele havia aprimorado ao longo de anos. Enquanto outros olhariam para uma grande fortaleza militar e pensariam, nossa, isso é incrível, alguém com a mente de Darren instintivamente perguntaria, se fosse eu, como eu destruiria esse lugar? Ele tinha certeza de que quando Sakazuki deixou o Mar do Norte pela primeira vez e pôs os pés em Marineford, ele teve exatamente o mesmo pensamento. Em menos de 15 minutos, Darren e um Tokikaki distraído passaram pelo centro da zona militar e chegaram à sua borda. Eles pararam em frente a uma área isolada de edifícios. Um portão modestamente reparado foi colocado em uma parede coberta de era. Em frente ao portão havia uma enorme laje de pedra, gravada com uma inscrição solene. Toda a glória e vida pertencem à justiça. A assinatura dizia, Zephyr. Capítulo 129. A luz dourada do sol caía do céu enquanto a era na parede salpicada farfalhava suavemente, exuberante e vibrante. Banhada pela luz, a placa de pedra exalava uma sensação de solenidade e grandeza, acalmando o coração. Ouvi dizer que somos a última turma do campo de treinamento de oficiais de elite. Tokikaki já estava mais ou menos recuperado. Apagou o charuto e olhou para as palavras gravadas profundamente na pedra à sua frente enquanto falava lentamente. O Zephyr Sensei já apresentou uma proposta ao quartel-general. Após a formatura da nossa turma, a Marinha estabelecerá uma academia oficial para expandir o recrutamento e treinar melhor os oficiais de nível médio para o quartel-general dos fuzileiros navais.
Darren também apagou seu charuto. Embora ele não fosse alguém que normalmente se importasse muito com regras, algumas coisas iam além delas. Essa é uma boa ideia. Durante sua estadia no hospital militar, Darren não estava apenas brincando com a doutora Maria. Ele também estava cuidando de negócios. A partir de conversas casuais com médicos e enfermeiros, combinadas com as informações que ele havia reunido em Mar do Norte, ele conseguiu montar uma compreensão aproximada da atual estrutura militar e política do quartel-general. Diferentemente da linha do tempo da história original, no final do calendário do Círculo Marítimo de 1492, a geração de ouro do quartel-general da Marinha ainda não havia surgido. O vice-almirante Garp, querendo a liberdade de perseguir Roger através dos mares, recusou repetidamente a promoção a almirante. Zephyr, desiludido com os fuzileiros navais após perder a esposa e o filho, afastou-se das linhas de frente e dedicou-se a educar a próxima geração. Sakazuki, Dragon e Borsalino ainda estavam na casa dos 20 anos, no auge de seu crescimento, mas ainda não estavam entre as verdadeiras forças de ponta do mar. E o futuro núcleo do quartel-general dos fuzileiros navais, os vice-almirantes de elite, como Yamakaji e outros, ainda estavam em campos de treinamento, presos nas patentes mais baixas ou nem sequer haviam se juntado aos fuzileiros navais ainda. Foi um período em que os fuzileiros navais estavam em seu momento mais fraco. Os 5 vice-almirantes existentes, além de Garp e Tsuru, haviam ascendido essencialmente por anos de serviço e antiguidade, e não por sua excepcional habilidade de combate. Poucos entre eles conseguiam se manter verdadeiramente sozinhos. Como instrutor-chefe dos fuzileiros navais, Zephyr percebeu claramente as falhas no quartel-general. Por isso, pressionou pela fundação de uma academia naval completa e pela expansão do sistema de treinamento. E Darren, conhecendo a história, entendeu perfeitamente. A decisão de Zephyr foi absolutamente precisa. Foi graças a essa decisão que ele criou a mais brilhante geração de ouro na história da Marinha, inaugurando uma era de ouro que elevou os fuzileiros navais ao domínio global. Claro, foi essa mesma geração que finalmente cavou sua sepultura e o enterrou. O mundo, como sempre, estava cheio de ironia. Esperei tanto tempo e finalmente, chegou a hora. Uma voz preguiçosa de repente surgiu de trás da placa de pedra. A expressão de Tokikaki mudou. Ele olhou cautelosamente para a figura alta que saía lentamente de trás do monumento. Alguém estava escondido ali, tão perto, e ele nem percebeu. Quem é você? Ele olhou instintivamente para Darren, apenas para descobrir que a expressão do homem não havia mudado em nada. Claramente, ele já havia notado o estranho. O recém-chegado tinha cabelos pretos e cacheados e vestia uma camisa branca larga. Havia nele um ar inexplicável de preguiça. Com licença, você é Rogers Darren do Mar do Norte? O rei do Mar do Norte, que lutou ao lado do vice-almirante Garp e enfrentou o grande pirata Gold Roger? O jovem de cabelos negros não olhou 2 vezes para Tokikaki. Seus olhos estavam fixos em Darren. Darren sorriu. É o que dizem. E sim, eu sou Rogers Darren. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a expressão descontraída do jovem desapareceu, substituída instantaneamente por uma excitação visível. Eu sabia que era você. Você derrotou Bin de Wold e enfrentou Roger. Isso é incrível, Darren. Ele correu em direção ao seu ídolo como um fã, com os olhos ardendo de admiração. Quase esqueci de me apresentar, Kuzan, do Mar do Sul. Estou prestes a entrar no 3º campo de treinamento de oficiais. Meu objetivo a curto prazo é me formar como o melhor recruta. Quanto a longo prazo, ele cerrou o punho e o balançou no ar orgulhosamente. Meu sonho é me tornar um almirante. Um herói como o vice-almirante Garp. Sua voz soou com certeza. O silêncio caiu. Cal. Alguns corvos voavam acima. A boca de Tokikaki se contraiu violentamente. Esse cara, ele é um idiota? Ele não conseguia deixar de reclamar mentalmente. Darren olhou para o recém-chegado cheio de energia e esfregou as têmporas, formando algumas linhas pretas em sua testa. Sim, ele reconheceu esse hóspede indesejado de relance. O futuro almirante da Marinha. O cara que mais tarde defenderia a justiça preguiçosa. Kuzan. Ele sabia que naquele momento, Kuzan ainda se apegava à justiça ardente e havia se juntado ao campo de treinamento no mesmo ano que ele, mas não esperava que Kuzan estivesse tão animado. Prazer em conhecê-lo, Kuzan, disse Darren categoricamente. Olá, Kuzan. Sou Tokikaki, um gênio famoso no quartel-general da Marinha. Tokikaki também reconheceu Kuzan. Como futuro colega de classe, deu um passo à frente e estendeu a mão amigavelmente. Tenho certeza de que você já ouviu falar de mim, certo? Eu também lutei contra o Bin de Wold e o Gold Roger e sobrevivi. Eu, hein? O sorriso em seu rosto congelou. Kuzan nem sequer o reconheceu. Passou o braço em volta do pescoço de Darren e sorriu de curiosidade e entusiasmo. Então, Darren, é verdade que você pegou o Roger desprevenido? Os olhos de Darren se contraíram levemente, claramente desacostumado a tanto entusiasmo. Ele se desvencilhou casualmente do aperto de Kuzan e respondeu. Tipo de... Tokikaki timidamente retirou sua mão ainda estendida e murmurou amargamente. Ele só abaixou as calças do Roger, só isso. Os olhos de Kuzan brilharam como estrelas. Sério, você realmente abaixou as calças do Roger? Isso é incrível. Tokikaki. Darren. Capítulo 130. No momento em que Darren passou pelos portões do campo de treinamento de oficiais, ele inexplicavelmente ganhou um acompanhante. Kuzan seguiu logo atrás como um fã superanimado, praticamente brilhando de admiração enquanto seguia os passos de Darren, expressando um comentário impressionado após o outro. Ouvi dizer que durante a operação contra os piratas do mundo, você enfrentou o grande pirata Bin de Wold sozinho, certo? E ouvi dizer que você construiu uma frota imbatível no Mar do Norte. Isso é muito legal. Diante do entusiasmo exagerado de Kuzan, Darren se viu com dor de cabeça.
Só conseguia responder de vez em quando com respostas sem entusiasmo. Eu já tomei uma decisão. De repente, Kuzan correu e parou Darren no meio do caminho. Ele ergueu o braço, estufou o peito e apontou diretamente para Darren. Seus olhos brilhavam como fogo, e um sorriso determinado se espalhou por seus lábios grossos enquanto ele cerrava o punho com força. Darren, de hoje em diante você é meu único rival para toda a vida. Você está pronto para enfrentar meu ardente espírito de luta e justiça. Darren, Tokikaki. A boca de Darren se contraiu. Olhando para o jovem de sangue quente parado à sua frente, Darren teve uma forte sensação de que seu tempo neste campo de treinamento não seria nada pacífico. Como o campo de treinamento de oficiais ainda não havia sido expandido para uma academia naval completa, cada turma tinha apenas um pequeno número de recrutas, e o terreno geral não era tão grande. Darren, Kuzan e Tokikaki localizaram rapidamente o principal campo de perfuração. Era meio-dia e o sol estava escaldante. O ar brilhava com calor enquanto a areia amarela se espalhava pelo chão. Nem mesmo a brisa do mar conseguia aliviar a temperatura escaldante. Mais de uma dúzia de oficiais da marinha de diferentes compleições já haviam chegado. Alguns poliam suas espadas em silêncio, outros se preparavam, outros permaneciam em silêncio e outros ainda se encostavam à sombra da parede alta, fumando calmamente. A chegada dos 3 recém-chegados rapidamente chamou a atenção, desencadeando ondas de conversas sussurradas. É ele, certo? Rogers Darren. Aquele que eles chamam de Rei do Mar do Norte, aquele que derrubou Bindwold, ele realmente emite uma vibração poderosa. Todos os olhares se fixaram na figura alta que caminhava à frente. Suas expressões variavam, cada um abrigando seus próprios pensamentos. Quem são os dois com Darren? Você os conhece, Dalmatian? Alguém perguntou a um jovem oficial cujo rosto tinha marcas semelhantes às dos dálmatas sob um cap militar. Dalmatian respondeu lentamente. O cara de boné marrom é o Tokikaki, do quartel-general talentoso. Quanto ao cara bocejando de cabelo preto cacheado, não faço ideia. Você o conhece, Yamakaji? Esse é o Kuzan. Ele é do Mar do Sul, assim como eu. Um monstro total. O oficial de cabelo curto e rosto quadrado chamado Yamakaji sorria enquanto falava, com um charuto aceso entre os lábios. Apesar de suas feições rudes, seu sorriso irradiava uma calma e cordialidade acessível. Ele é absurdamente forte. O quartel-general abriu uma exceção especial para deixá-lo entrar. Um monstro, hein? Não muito longe dali, um homem sombrio que estava polindo seu sabre olhou para cima ao ouvir aquela palavra. Sua pele opaca refletia um brilho frio, e seus olhos brilhavam com uma intenção de batalha gélida. Seus cabelos castanho-avermelhados pendiam desordenadamente como pernas de aranha. Cuidado, Onigumo. Não estamos de férias no Mar do Oeste, disse um jovem com uma cicatriz em forma de cruz na bochecha. Seu olhar severo era cheio de provocação. Mesmo que o Mar do Oeste esteja relaxado, ele ainda é melhor do que o seu chamado Mar do Leste mais fraco, Doberman Onigumo respondeu friamente. Doberman bufou. Ainda amargo? Podemos jogar mais uma rodada. Duvido que ontem tenha sido satisfatório o suficiente para você. Onigumo zombou. Esqueça. Não estou interessado em fracos. Enquanto ele dizia isso, seu olhar penetrante mudou de Kuzan para focar diretamente em Darren. Enquanto o resto dos estagiários avaliavam os 3 recém-chegados, Darren também fazia um balanço dos presentes. Embora todos parecessem pelo menos 20 anos mais jovens do que na linha do tempo original, suas características definidoras eram fáceis de reconhecer. Aquele com as manchas dálmatas era Dalmatian, um usuário do tipo Zonda Inui Nunumi modelo, Dálmata. Um futuro vice-almirante de elite que um dia feriria gravemente Luffy durante a guerra de Marineford, usando Soru e Shigan. O homem de cabelo curto, barba e sorriso gentil era Yamakaji, um futuro vice-almirante de elite também. Um dia, ele cuidaria do vice-almirante Tsuru durante a guerra, conhecido por ser forte e gentil. Um modelo para jovens fuzileiros navais e um dos 5 vice-almirantes na Operação Enies Lobby Booster Call. Ele participaria de 2 missões desse tipo no total. Aquele com cabelo castanho avermelhado bagunçado e aparência sinistra era Onigumo, outro futuro vice-almirante de elite, conhecido por sua personalidade implacável. Ele não hesitaria em sacrificar seus próprios subordinados durante as missões. Um executor agressivo e participante da iniciativa Booster Call. O homem com a cicatriz no rosto era um Doberman, um linha dura e vice-almirante de elite que durante os últimos estágios da guerra de Marineford, ajudaria Sakazuki a perseguir os remanescentes dos piratas do Barba Branca. Ele era famoso por repreender diretamente o Yonk Ruivo quando Shanks pediu que parassem de desonrar os mortos, Barba Branca e Ace. Quanto aos outros, Darren não os reconheceu. Afinal, a trama original não se aprofundava muito nos fuzileiros navais. Mas uma coisa era certa. Qualquer um que passasse pelo processo seletivo do quartel-general e entrasse neste campo de treinamento estava fadado a se tornar um pilar dos fuzileiros navais no futuro. Diferentemente das campanhas de recrutamento em massa das gerações posteriores, o primeiro campo de treinamento de oficiais aceitava apenas a nata da safra, justamente conhecido como berço dos almirantes. Ei, Darren, Kuzan, eles estão nos olhando de um jeito estranho. Tokikaki se mexeu inquieto sob o peso dos olhares ao redor. O fogo nos olhos deles está me deixando animado. Kuzan ajustou seus óculos de sol e sorriu, cheio de espírito. Tokikaki revirou os olhos e ignorou o jovem excessivamente animado, voltando-se para Darren. Darren acenou para ele e riu. Tokikaki dê 2 passos para o lado. Certo. Que tal isso? Mais 2. Tudo bem. Ainda desconfortável? Não, na verdade, me sinto bem agora. Tokikaki pareceu surpreso. O que mudou? Darren disse categoricamente. Porque eles só estão olhando para mim e para o Kuzan, não para você. Tokikaki. Hahaha. Então, todo mundo está aqui, hein?
Uma risada estrondosa e calorosa ecoou na entrada do campo de treinamento. Todos se levantaram ao mesmo tempo, endireitando seus bonés, embainhando suas armas e se virando para a voz com expressões solenes. O vento levantou areia amarela enquanto uma figura alta e de ombros largos caminhava com passos firmes e poderosos. Cabelo curto e roxo, pele bronzeada e músculos salientes que se destacavam em seu uniforme. Ele usava óculos escuros pretos e uma capa de almirante com franjas douradas se abria dramaticamente atrás dele. Uma presença pesada e inspiradora varreu todo o campo. Ex-almirante da Marinha do Quartel-General Zephyr, codinome da Marinha, Punhos Negros. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.